lá de longe, que a gente fica acompanhando. E a Linda, eu falei isso ontem, o carisma dela, a leveza dela, a alegria dela, mesmo com toda a diversidade que a gente sofre por ser LGBT, ocupando o espaço de política, é justamente o que eles querem apagar da gente. Eles querem que a gente borocochô, chato, assim, triste, manco, capenga, sabe? Mas a Linda mostra que a gente tem brilho e alegria, e é isso que eles não roubam da gente. É um prazer estar aqui com você, conhecendo mais o seu trabalho. Queria pedir uma salva de palmas para a Linda. O Alex, eu já conheço por um tempo, um dos caras mais legais que eu conheço. Ele é do Diretório Nacional do PSOL, representando aqui o Sergipe, já foi nosso candidato a prefeito, a vice-prefeito, a tudo quanto é coisa, esse menino pequenininho. E é um prazer estar aqui junto com você, Alex, conhecendo mais de perto a potência do pessoal aqui e da Sônia. A Sônia, eu estava falando para ela agora, eu estou há menos de 48 horas aqui. E ouvir a trajetória da Sônia, que de luta tem bem mais tempo do que eu tenho de vida, é inspirador. Assim, porque a gente, quando é jovem, ontem estava na universidade, né, Sônia? E quando a gente é jovem, eles dizem pra gente, isso é uma fase, né? Como que eles falam? Todo mundo, quando é jovem, é socialista, depois, quando você fica velho, continua isso aí, não é? E quando a gente tem exemplos de pessoas que lutam, que mantêm a coerência a vida inteira, a gente vê que vale a pena. A gente vê que ele não está sozinho. E a Sônia é uma dessas pessoas, por isso eu queria pedir uma salva de palmas para ela. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, porque quem faz o debate com vocês são vocês. Se não viesse ninguém, a gente ficava falando entre a gente, né? Então o mais importante é quem vem participar. E a gente sabe que hoje em dia, tem tanta coisa para fazer, a vida está tão difícil, já está tão cara, né? Que você tirar um tempo para vir discutir política, ainda mais no São João, ainda mais no sábado à tarde, sabe? É coisa que pouca gente faz. Hoje as pessoas, você precisa implorar para elas irem votar no centro acadêmico, para elas irem fazer qualquer, sabe? Então está sendo um abaixo-assinado aqui para ajudar. Então vocês estarem aqui é muito importante, é muito significativo. Inclusive os pais da nossa vereadora de São Paulo, Amanda Pascoal, que estão aqui também, com uma salva de palmas para eles. A mulher mais votada da esquerda brasileira. Sejam bem-vindos, meus queridos. Uma honra toda nossa do nosso partido. E para falar do PSOL, que desses 20 anos de PSOL, 10 eu estou filiado nele. Eu me filiei junto com a Linda Brasil em lugares diferentes, mas pelo mesmo motivo. Porque 10 anos atrás eu era uma bichinha, né? Já sou, ou ainda sou, né? Mas era mais ainda, tinha 16 anos, estava tirando o título de eleitor para votar. E era o governo da Dilma, eu lembro, era aquela época que o Marco Feliciano tinha virado presidente da Comissão de Direitos Humanos e que a Dilma tinha o programa Escola Sem Homofobia e que a bancada, foi o começo de tudo isso que a gente está vendo hoje. E daí a bancada fundamentalista entrou em tudo, o governo cedeu. E pelo mesmo motivo da Linda, eu vi na campanha da Luciana Genro naquela época e na atuação do João Willis naquela época, as primeiras pessoas a não negociarem a pauta LGBT, direitos da população LGBT, a não deixar como um negócio que você pode empurrar para a barriga, para depois, já estamos há 10 anos empurrando para a barriga a pauta LGBT, né? Porque nunca é a conjuntura, nunca é o momento, nunca é a hora, isso vai perder voto. E nós temos uma história, todo mundo tem história, mas tem gente que não gosta de contar a própria história. A gente tem uma história que vale a pena ser contada, porque o pessoal tem uma história de 20 anos de coerência. Pode gostar ou pode não gostar, mas não pode dizer que o pessoal não foi coerente. O pessoal foi fundado lá atrás, durante o primeiro governo do Lula, por gente que fazia parte do PT, que construiu a vitória do Lula, e que quando o governo ganhou, no auge do governo, no começo do governo, e começou a se distanciar do que eram aquelas pautas fundadoras do PT, as pessoas acharam necessário tomar um outro caminho, de preservar as bandeiras da esquerda. Foi lá na época da reforma da Previdência, na época do Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Depois é fácil. Quando o governo está mal, é fácil pular fora, é fácil, não é? Agora é difícil você pular fora logo que o governo começou, no momento que o governo está mais popular, para defender a manutenção de bandeiras que o governo está abandonando. O começo do PSOL foi ligado a isso, um partido que preservava as pautas da esquerda, a independência da esquerda, e que já avisava para o Brasil que aquele caminho de conciliar com as coisas mais esquisitas possíveis
Não ia dar bem. E foi o que a gente viu alguns anos depois no golpe contra a Dilma. O próprio Bolsonaro, naquela época, era do partido do Maluf, era do PP, que era um partido que fazia parte da base de apoio do governo. O Bolsonaro passou 10 anos num partido que era coligado com o Partido dos Trabalhadores, se alimentando lá até ele ganhar a repercussão que ele teve. Mas, quando, mesmo o pessoal sendo um partido, como a gente chamava, de oposição de esquerda do governo, que cobrava a coerência do governo contra o Código Florestal, em defesa dos direitos humanos, todas essas pautas, quando o governo progressista da Dilma foi ameaçado por uma tentativa de golpe lá em 2016, o pessoal também não teve sua coerência. Uma coisa que é muito rara, não é? Porque o pessoal não fazia parte do governo. O pessoal sequer apoiava politicamente o governo. Mas quando a democracia brasileira foi ameaçada por um golpe da direita, que era uma tentativa de você fraudar o resultado da eleição, tirar o poder à presidente eleita, para colocar um outro governo com um programa radicalmente diferente, o pessoal soube se localizar e foi contra o golpe que aconteceu. E daí essa é uma segunda fase do pessoal, de 2016 para cá, em que o pessoal, mesmo com todas as suas diferenças com o PT, soube ser um partido que juntasse, entendeu que contra Temer, contra o Bolsonaro, contra essa avalanche de retrocesso que a gente está vendo, a gente precisa somar mais força do que separar, sem apagar as nossas diferenças, mas saber que elas são menores do que a necessidade que a gente tem de se juntar contra os nossos adversários. São 10 anos que a gente está enfrentando uma extrema-direita que tirou a nossa previdência, que congelou os gastos, os investimentos em serviços públicos, que acabou com o ensino médio público, sabe? Que congelou os gastos. São 10 anos que a gente está precisando somar força contra uma extrema-direita que está na ofensiva. E o pessoal, mesmo tendo sido oposição de esquerda do governo do PT, soube se somar para fazer a unidade necessária. E em 2022, o pessoal tomou uma decisão muito importante, muito corajosa. Foi pela primeira vez na sua história não ter candidatura própria a presidente, mesmo sabendo dos prejuízos que isso ia trazer. Porque você não ter candidatura própria, você deixa de se apresentar da sua melhor maneira, vamos dizer assim. Mas o pessoal entendeu naquele momento que aquela eleição, que era uma eleição decisiva para o futuro do Brasil, não era uma eleição para você se autoconstruir. O que estava em jogo era o futuro do Brasil, da democracia. Eu não queria nem imaginar o que acontecesse se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. A gente viu que eles perderam a eleição, tramaram assassinato, golpe de Estado. Vocês imaginam o que eles fariam se tivessem ganhado a eleição? Moralizados, empoderados. O pessoal falou, nós não vamos pagar para ver isso. Não vamos, que nem alguns fazem, lançar a candidatura no primeiro turno para apoiar no segundo, porque a gente queria derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Não queria pagar para ver. Não queria jogar com a sorte. E o pessoal não fez isso para ter cargo no governo. Porque a lógica da política brasileira é essa. É a lógica que você faz um acordo ali, um acordo acolá, para você ter uma secretaria, você ter um ministério, você ter emenda. O pessoal não negociou cargos para apoiar o governo. O pessoal, como partido, não compôs, não indicou pessoas para fazer parte do governo, justamente porque falou, nosso negócio não é estar na institucionalidade, no cargo, no governo e tal. A gente quer cumprir o papel no movimento social, dos nossos parlamentares. Nós estamos apoiando essa frente, não para ter cargo, não para ter um benefício em troca, mas porque é o certo, porque é o que é coerente. E hoje o pessoal está num momento muito importante, porque a gente está, de novo, num governo progressista, mas numa situação muito difícil, em que mesmo que a gente tenha tirado eles da presidência, eles ainda estão muito fortes na sociedade. Eles têm maioria no Congresso, eles têm maioria nas prefeituras e nos governos, e que é muito difícil a gente avançar com as nossas pautas. E o pessoal tem um trabalho difícil, mas muito importante, que é estar na linha de frente da luta contra a extrema-direita, defendendo o governo toda vez que a extrema-direita tenta dar um golpe, boicotar, que são as coisas que eles gostam de fazer, porque eles não se importam com o país, eles querem que o país acabe mesmo para eles ganharem a próxima eleição, ao mesmo tempo preservando as nossas bandeiras, as nossas pautas, que não podem ficar para depois. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. A gente vê a Erika Hilton
A gente vê o Guilherme lá em São Paulo, a gente vê a Linda Brasil aqui em Sergipe, a gente fala, nossa, que legal, esse partido tem parlamentares maravilhosos, que me representam, que falam o que eu queria falar. Agora, nós não estamos no PSOL à toa. Nós não estamos no PSOL por coincidência. Porque as pessoas não entendem direito. As pessoas me perguntam, por que você não está no PT? Por que você não está no outro partido? Não é tudo a mesma coisa? Não é. Nós estamos no PSOL por um motivo. Que o PSOL foi o partido da esquerda brasileira que melhor entendeu que o mundo mudou. E por isso entendeu que a luta das pessoas LGBTs, a luta das mulheres, a luta da população preta, dos povos indígenas, a luta do meio ambiente, não é uma caixinha, não é um anexo, ela é um centro. Porque a classe trabalhadora brasileira ela é extremamente diversa. Tem uma parte da esquerda que acha isso, que a classe trabalhadora brasileira é um homem branco, industrial, lá do ABC Paulista, né? Que não diz respeito à diversidade regional do nosso país, que não diz respeito à diversidade racial do nosso país, que não diz respeito à diversidade de gênero do nosso país, e acha que quando a gente vai falar das LGBTs, a gente está falando de uma caixinha, de um frufru, de um negócio assim. O pessoal não é à toa que a Érica orgulha tanto o pessoal. Não é à toa que o Rick Azevedo, que é um viado negro, que lidera a luta contra os escala 6x1, escolheu o PSOL. Porque o PSOL é um partido que entendeu que as nossas identidades, a nossa classe, elas se misturam. E que um programa para a classe trabalhadora, para a revolução no nosso país, depende da gente representar e dar protagonismo para todos esses setores que fazem parte da nossa classe. Mas quero dizer para vocês, gente, que o mundo está mudando muito. O mundo hoje é muito diferente de quando o PSOL surgiu, e por isso que a gente está atualizando o nosso programa. Não para rebaixar as nossas bandeiras, mas para atualizar. Porque o mundo hoje, quem não está repensando o mundo é porque quem está com a mesma bússola que usava 20, 30 anos atrás, alguma coisa está errada. O mundo está mudando profundamente. A gente tem hoje uma extrema-direita que entendeu, e nós temos que admitir isso, entendeu melhor do que a esquerda como dar respostas para um mundo em crise. Um mundo em crise ambiental, um mundo em crise de segurança, um mundo em crise de valores, um mundo em crise econômica, geopolítica, um mundo profundamente em crise, em que as pessoas têm dificuldade de olhar para o futuro, imaginar o seu futuro com esperança. Elas sentem medo. E daí os homens sentem medo do futuro, porque acham que as mulheres vão pegar o lugar deles. As pessoas brancas sentem medo do seu futuro, porque acham que os negros ocupando as universidades, a política, vão retirar os seus privilégios. Não é? Os americanos têm medo do futuro, porque acham que a China vai ocupar o lugar deles. As pessoas sentem medo do futuro por conta da insegurança no mundo inteiro. A extrema-direita tem dado respostas de maneira mais efetiva para isso. Respostas lastimáveis, não são as respostas certas. Eles usam mentira, eles usam negacionismo. Então, para a crise climática, eles falam, não existe crise climática. Não se preocupe. É negacionismo, é escapismo. Então, não precisa se preocupar com isso, porque isso não existe. Contra essa crise de valores, eles usam ressentimento das pessoas. Ressentimento branco, ressentimento masculino. Esses meninos todos agora, vocês assistiram aquela série da Netflix? Que agora a gente está criando uma geração de meninos ressentida, mais preconceituosa, por conta do avanço das mulheres. E nesse mundo, nós precisamos de uma nova esquerda. Uma nova esquerda, porque a gente está vendo o encerramento de um ciclo. E eu quero falar isso de maneira muito fraterna com todo mundo aqui. A gente está vendo o encerramento de um ciclo, em que as lideranças da esquerda da última geração, que lutaram contra a ditadura, que construíram partidos trabalhadores, construíram greves gigantescas, que chegaram 5 vezes à presidência da República, que governaram Sergipe, que governaram vários estados do nosso país, hoje não conseguem mais entender esse mundo em transformação. Não conseguem entender que a classe trabalhadora mudou. Não conseguem entender e ficam confusos quando a gente vem falar da pauta das minorias, que não são minorias numéricas, mas direitos, e eles acham que isso é identitarismo. Não conseguem entender o mundo em crise climática, porque eles ainda estão numa chave de que você tem que explorar petróleo a dar com pau. E querem explorar até água na Amazônia. Não conseguem entender essa mudança. Por isso que apanha tanto da extrema-direita. A gente tem um governo que mais apanha do que avança. E é uma realidade difícil, não estou sendo ingrato.
Não estou dizendo que eu faria melhor. Não é uma realidade fácil que ninguém deveria ter inveja das pessoas que estão enfrentando ela. Mas que não sabe vencer a narrativa política, não entende o papel da comunicação, não entende o papel da rede social, não sabe mais falar para o nosso povo e olha para o povo com desconfiança. Olha para as pessoas evangélicas com desconfiança. Olha para as pessoas que não querem ter carteira assinada com preconceito. Olha para o Uber, olha para o pobre de direita, que é uma maneira muito preconceituosa de você dizer que quando a classe social ela é obrigada a votar em quem você acha que é, não você que tem que convencê-la, não você que tem que construir junto com ela. Olha para o povo com desconfiança. Então a gente tem uma esquerda que tem se afastado do nosso povo. E quando o povo fala, não sabe entender. A gente teve na eleição em São Paulo o tipo mais bizarro da política brasileira, que é o Pablo Marçal. É um canastrão assim, de marca maior, sabe? Parece ver vilão de desenho animado, o professor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Uma pessoa que é um canastrão, que ganhou dinheiro roubando as pessoas, um milionário, e que um cara como esse pareceu mais popular para uma parte da nossa turma do que nós. E a gente está vendo isso no Brasil inteiro. O Nicolas Ferreira, com os vídeos carregados de mentira que ele faz, e é claro, a gente pode dizer, a culpa é do Elon Musk, a culpa é do Mark Zuckerberg, porque eles ajudam, é verdade também. Só que isso não tira a nossa responsabilidade. Porque se tem o Nicolas Ferreira, também tem a Erika Hilton, que está sabendo, mesmo com muita desigualdade, mas está sabendo utilizar dessas ferramentas da comunicação, do debate público, da representatividade, para apontar um futuro. E com isso eu encerro. Nós estamos num momento muito difícil em que a gente tem muito mais motivo para se defender do que para atacar. É claro. Então as nossas manifestações, né, Alex? Faz 10 anos que não é isso, não aquilo, fora aquilo, não aquilo outro. Uma hora as pessoas cansam, né? Ainda mais quando boa parte delas a gente perdeu. Eu fui para a rua contra o golpe, fui para a rua contra a reforma da Previdência, contra o Código da Educação, contra a privatização da água no meu estado, contra o Código... E vai indo. Agora, as pessoas cansam. Ninguém luta só para conter. É barragem que faz isso, né? As pessoas elas precisam de alguma coisa pela qual vale a pena lutar. E daí a gente vê o caso da escala 6x1 e se pergunta, como que essa manifestação avançou? Num momento tão difícil, né? Como que isso aí ganhou o debate público? Por isso que as pessoas precisam de um motivo para sonhar. Ninguém luta só para conter, só precisa avançar. E mesmo numa realidade muito difícil, a gente tem que saber as maneiras de propor, de avançar, de ocupar mais, de esperançar as pessoas. Dá um motivo para elas saírem para votar, dá um motivo para elas saírem para a rua, dá um motivo para elas se construírem um partido e se engajarem. E com isso, eu quero terminar essa fala. O pessoal é construído pelos seus filiados, pelos seus militantes. Eu sei que isso é errado, porque a maior parte dos partidos que a gente conhece não funciona assim. Partido no Brasil é a legenda de aluguel, que os... Partido no Brasil é uma legenda de aluguel. Dançou forró ontem, já tá pegando no carro. Não, e pior, eu cheguei ontem de avião aqui, né? Daí eu cheguei e tava chorando. Falei, nossa, Paulista é uma merda mesmo, né? Cheguei em Aracaju e trouxe a chuva junto comigo. Mas São João tá sendo muito bom com a gente, abriu o tempo pra gente poder discutir o tal do Pablo, não é isso? Mas para concluir, partido no Brasil é a legenda de aluguel. As pessoas se filiam no partido só para se candidatar. E os tais dos caciques, que é uma maneira preconceituosa, até que falar com os povos indígenas, né, que nunca tiveram nada a ver com essa forma de organização, mas os chefões lá dos partidos vão lá e daí ficam trocando, ó, te dou o poder, você pega o PSD, lá você apoia um. Não tem essa cultura muito no Brasil de partido que é feito por militantes. O pessoal ainda é. E a gente quer que ele continue sendo. O pessoal não é feito só por mim, por Sônia, por Linda, pelos nossos parlamentares, por aquelas pessoas que você vê lá lacrando, fechando, fazendo negócio acontecer e quem te admira. Porque para a gente chegar lá, a gente precisa de luta coletiva, envolvimento coletivo. E o pessoal fala, Linda, você tem que ser prefeita, você tem que ser governadora, você tem que ser presidente. Para Linda chegar lá, ela precisa que vocês estejam construindo esse partido, tomando decisão nesse partido, votando nesse partido, fazendo a gente ter condição para apontar para os melhores caminhos. A gente precisa de cada uma das pessoas ficar aqui. E eu sei que a gente vive num momento em que tudo ao nosso redor diz para a gente, não faça nada, seja indiferente. A sociedade diz isso para a gente o tempo todo, não vai se meter com política, não vai, sabe?
não vai se meter com política, não vai militar, não vai perder seu tempo, vai correr atrás do seu emprego, vai correr atrás do seu estudo, vai correr atrás de outra coisa, porque isso aí vai te prejudicar. Ainda mais quando você vai se envolver com a esquerda, né? Um partido de esquerda independente, que não ganha dinheiro, que não pega o caminho fácil, né? Aí é mais difícil ainda. A sociedade diz pra gente, não façam nada. E eu acho, que eu queria dizer para vocês é, façam alguma coisa. Tomem partido. A gente nunca teve, num momento, em que teve tanta coisa para ser resolvida. Porque, sem brincadeira, gente, o que a gente fizer nos próximos 10 ou 15 anos vai decidir o futuro da humanidade. Sem brincadeira. É sério. É só vocês verem o que os cientistas falam da mudança climática. O que vai acontecer nos próximos 10 anos vai decidir se vai vencer um projeto de extrema-direita que vai levar o mundo para o buraco, do colapso climático, da indiferença, do ódio, da ditadura, ou se vai vencer um projeto civilizatório, de humanidade, de igualdade, de fraternidade, de respeito ao nosso meio ambiente. Mas isso não vai se decidir sozinho. Vai se decidir com disputa política na sociedade. E essa disputa depende da gente estar organizado, da gente estar disputando as nossas ideias, da gente estar elegendo mais parlamentares, mas acima de tudo a gente está retomando força, ousadia, coragem. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com envolvimento coletivo. E o PSOL, na minha humilde opinião, é o partido da esquerda brasileira que tem capacidade de ser esse portador de futuro. Você olha para vários partidos da esquerda brasileira e você vê muito passado e vê pouco futuro. No PSOL você vê futuro. Não que o PSOL seja perfeito. Tem muita coisa que vai melhorar. Mas ele só vai melhorar e corrigir os seus problemas, ele só vai se aperfeiçoar com mais pessoas contribuindo com ele. E é esse o convite que eu quero fazer para cada um de vocês. Tomem partido. Venham para o pessoal, porque a Sônia, porque a Linda precisam dessa retaguarda. Precisam, nem retaguarda, precisam de estar lado a lado com elas nessa luta, em cada luta que vocês fizerem aqui, construindo esse partido e tomando as melhores decisões. O pessoal se constrói pelos seus filiados, e mais do que filiados são os seus militantes. E a nova esquerda que o nosso país precisa, esse novo ciclo da esquerda que a gente precisa afirmar, uma esquerda mais coletiva, uma esquerda menos individualista, uma esquerda mais diversa, uma esquerda mais radical, uma esquerda mais corajosa, uma esquerda autêntica, uma esquerda que não tem medo de ter seu nome, na minha humilde opinião, passa pelo pessoal. E passa por cada um que vai construir esse partido para chegar nesse caminho. Que é o partido que é a pedra no sapato da extrema-direita, é o partido que não abaixa suas bandeiras, mesmo que elas não sejam populares naquele momento, que não deixa para a próxima eleição para você falar de coisas que são urgentes de serem ditas. Então o chamado que eu faço para vocês é que quem está aqui e ainda não se filiou do pessoal, toma partido, vem com a gente, assina uma ficha, porque isso é muito importante, tem uma importância gigantesca, que é o momento que você, sabe, você toma um lado. Ah, mas eu posso participar mais, eu posso participar menos. Tome lá. Mostre de qual lado você está. Se você está do lado da barbaridade, se você está do lado da indiferença, ou se você está do lado de quem quer mudar alguma coisa. Do lado de quem está alguma coisa é do pessoal. Porque não se filiou, vem construir o nosso partido, gente. Depois vamos para São João também, aproveitar e a gente já faz tudo junto. Já vai com o bonde dos nossos filiados do pessoal para curtir o São João. Obrigado, gente, a todo mundo que está aqui. Bom demais, já devia ter vindo em Aracaju antes, né? Depois Eu dessa acho aí, que eu né? vou voltar de Aracaju. Tem que ficar, né? Veja, gente, tem banheiro ali, tá certo? Tem um café.